Estamos batendo um papo com o jornalista Fábio Pontes, o jornalista e colunista político Luiz Carlos Moreira Jorge, o professor e consultor político Carlos Augusto Coelho de Farias e o jornalista Rogério Venceslau. No bloco anterior, senhores, debatíamos os blocos, né, as coligações, e agora quero falar de Henrique Afonso. Henrique Afonso corre aí por fora e tem aqui um internauta, senhores, que diz o seguinte, ele faz exatamente alusão à situação do Henrique Afonso. É o Romisson Santos Moura. Ele fala que existe todo um desgaste da Frente Popular, que a oposição, né, não é capaz nem mesmo de se unir em torno de uma única candidatura, etc. E aí ele cita o Henrique Afonso. Ele diz o seguinte: penso que se o Partido Verde, que tem um excelente candidato preparado, qualificado e honrado, deputado Henrique Afonso, fizer o dever de casa, uma campanha propositiva e comprometida em atender os anseios do povo, pode sim conquistar o coração e a mente dos eleitores acrianos em torno de sua candidatura e sair vitorioso do processo eleitoral. E diz aqui o Romisson que vai torcer e lutar para que isso aconteça. E aí joga a bola pro Rogério Venceslau. Concorda, Rogério Venceslau? É o Romisson Moura. Eu concordo em parte, viu, Romisson? Deve ser fã do Henrique Afonso. Eu que é um entusiasta. Eu concordo em parte. Eu também sou idealista da política. Eu queria ver isso acontecer, não só por ser a figura do Henrique Afonso, mas para que a população tenha a possibilidade de escolher, de analisar, de ter outras opções, incluindo o Henrique Afonso. A Marina sempre falou disso, do nome novo, acabar com a polarização, oposição e situação, mas etc. uma eleição não depende só disso. Tem que se ter militantes na rua, tem que se ter tempo de televisão, tem que se ter estrutura logística, financeira. E um partido só não dá conta de tudo isso. Verdade. Então não consegue abranger a operação de guerra que é uma campanha. Então o Romisson vai ficar só no idealismo? Olha, eu concordo com o Romisson em duas coisas. O Henrique é extremamente honrado, né? Político seríssimo, você não conhece nada na vida dele que desabone a sua conduta. Agora, como é que ele vai para uma campanha com PV, com todo respeito, né, a Shirley, que cabe numa Kombi, como é que ele vai montar uma estrutura de campanha lá em Porto Walter, depois ter que pegar um avião e correr para Assis Brasil? Essa logística que ele fala, isso é terrível na campanha. Você precisa ter. Ele não vai alcançar de Marechal Thaumaturgo a Assis Brasil. O sonho dos Verdes é conquistar o PSB do Eduardo Campos, né? Preparamos um cartão, inclusive, com essa possibilidade, mas o PSB. Eu conversei com o deputado Manuel Moraes, que é presidente do PSB no Acre, e ele falou que eles não têm a mínima disposição. Olha a provocação, ó. Seria amante argentina, né? Olha, ó, coligação PV. Governo Henrique Afonso, PV, e Senado César Messias do PSB. Isso aí Ponto de interrogação, professor. Venceslau, você que é lá do Juruá, Venceslau. Não se viabiliza isso. Aí o Alan tá brincando. Tá brincando, né? Ele que descontrair. Mas a ideia é descontrair, e aí? É inviável. Eu acho inviável, plenamente inviável. O Henrique é um cidadão qualificado, preparado, tem feito um mandato na condição de deputado federal invejável, nós temos que reconhecer isso, mas numa candidatura majoritária, uma candidatura de governo, você precisa ter um grupo político, precisa ter estrutura, precisa reunir as condições necessárias para o enfrentamento dessa magnitude. E eu vejo que o PV não tem essa condição hoje. E a única vantagem que eu vejo em relação ao Henrique é a vinda do PSB nessa relação do Eduardo Campos com a Marina, no sentido de fazer o palanque aqui para a candidatura do Eduardo Campos ou Marina. É o único ganho que ele teve nesse momento eleitoral. Pode até mais tarde vir acontecer algum fato novo, mas no momento eu não vejo assim a possibilidade de decolar uma candidatura com possibilidade de vitória. Por cima, o PV pode até conquistar o apoio do PV, mas... Do PSB. Do PSB, mas talvez ele não leve a militância socialista com seria ele. Seria uma aliança tipo amante argentina. Agora tem um aspecto aí, viu, Alan, que a gente não tocou ainda nesse assunto. O Henrique Afonso, disputando o governo, não disputa federal. Além dele, tem o Márcio Bittar, que não vai disputar federal, tem a Perpétua, tem o Gladson Camelin. Então, são muitos eleitores sem um candidato para votar ainda. Então, isso vai abrir aí uma possibilidade enorme de novos nomes. Exatamente. Inclusive você, né? Pois é, rapaz. Olha, porque Alan, tem um nome aqui. Olha só, com essa falta de estrutura do PV e PSB, ainda tem a candidatura do Rocha, do PSOL, com o Fortunato candidato a senador. Então, na menor das hipóteses,
da coerência política, esses partidos menores deveriam se unir no sentido de uma candidatura, mas não. Já está colocada do Henrique, já está colocada do Rocha pelo PSOL, então vai criar uma situação um tanto quanto difícil para eles. Um fato é certeza para 2014. A disputa hoje está polarizada entre Tião Viana e Márcio Bittar como os candidatos mais competitivos. O Assis Figueiredo faz essa colocação que o Rogério iniciou ainda há pouco, senhores. Boa noite a todos. O Assis diz o seguinte: tem se pensado muito nos cargos da chapa majoritária, tanto na situação como na oposição. Eu queria perguntar sobre as 5 vagas estratégicas para deputado federal, que muito não se fala. Ele cita aqui a saída de Márcio Bittar, de Gladson Cameli, de Henrique Afonso, Perpétua, e ainda coloca a Antônia Lúcia, que eu acho que permanece, é candidata à reeleição, viu, Assis? Ela vai ser candidata à reeleição para a Câmara Federal, mas pelo menos temos 4 lacunas, e é isso que o Rogério colocou aqui. E ele pergunta, o Assis Figueiredo, quais seriam os melhores nomes para preencher essas lacunas na situação ou na oposição? É a pergunta que ele faz, o Assis Figueiredo. Quero começar aqui com o próprio... Olha, eu acho que ainda é cedo também para a gente apontar assim, os melhores nomes. Tem aí alguns candidatos que estão tentando voltar para a política, tem alguns novos nomes que estão despontando. Agora, eu acho que ainda nenhum com uma expressividade a ponto de ficar acima da média, que a gente possa apontar, esse aqui tem vaga garantida. Eu acho que Não seria o prefeito o ex-prefeito Raimundo Angelim, acho que é esse nome, que ele vem como um dos grandes nomes para... E entra como favorito. Como Eu favorito. acho que o prefeito Angelim, e se for candidato mesmo, pelo PCdoB, o Edivaldo Magalhães. Porque teria a estrutura toda de um partido. É diferente. Candidatura assinada é uma coisa, mas para deputado federal... Mas aí, no caso, vai contar se o PCdoB realmente romper com a frente romper, popular e também, for sozinho. Contando isso também, né? Mas Olha, aí eu vejo dá uma também- disputa. eu vejo Pode também, ser ó. Edivaldo, pode ser Moisés Diniz. É verdade. E dessas 5 vagas, aí atendendo aí essa colocação do nosso internauta, ó, o César Messias, Isso. o Angelim, forte. o Cibá, porque queira ou não queira, com a estrutura consegue. O Alain é um nome novo, e o próprio Tchê, que tem uma chapa forte. Então, no meu olhar, são 5 nomes competitivos com reais chances de uma vitória. Muito bem. Muito obrigado pela menção ao nosso nome, professor Coelho. Muito bem. Olha aqui o que diz Tem um internauta que faz uma colocação aqui muito interessante, que é o Marcos Vinícius. Ele diz o seguinte: senhores, analisem, foi um puro golpe de sorte Petecão ter se elegido senador? Olha a cutucada que o Marcos Vinícius dá. Eu quero começar aqui com o Luiz Carlos. Não, acho que não. Ele teve seus méritos também, né? Ele convidou o Márcio Bittar, pouca gente fala isso. Ele convidou o Márcio Bittar para ser o candidato ao Senado. O Márcio Bittar não quis. Na verdade, todo mundo tinha medo de enfrentar o Edivaldo Magalhães. E vamos dar esse mérito para o Petecão. Ele teve essa coragem, conseguiu fazer uma campanha popular e se elegeu. Ele tem muito mérito nessa vitória dele. E aproveitou a onda também do virou desgaste. a onda. E ele conseguiu, com aquela musiquinha dele, ele ser a onda do momento, né? Então ele tem seu mérito na eleição dele. Aí, Luiz, para complementar... Você foi um dos coordenadores da campanha. Na verdade, na época, eu coordenei a campanha do dele, Petecão. né? E no momento, o Petecão convidou o Márcio Bittar para ser o candidato. Verdade, né? Ele não aceitou. O Petecão insistiu com o Flaviano. O Flaviano também não aceitou. E chegou aquele momento, aquele vácuo político. Então ele disse, então já que vocês não querem, vamos nós. E aí a oposição, ele teve essa habilidade, nós trabalhamos politicamente naquele momento, a habilidade que a oposição toda trabalhou em torno do nome do Petecão. E aí contou também com a rejeição do Edivaldo Magalhães, que era uma rejeição fora do comum, 49% de rejeição naquele momento. Então, quando você tem um grupo político forte, que era oposição naquele momento, em torno da candidatura do Senado do Petecão, e tinha a rejeição do Edivaldo. E o PT não coeso em torno do Edivaldo. E não tinha os 100% do PT apoiando o Edivaldo, em relação ao Edivaldo, aí não tinha outra saída. E o Petecão, com o trabalho que tinha, 3 mandatos de deputado estadual, 8 anos presidente da Assembleia Legislativa, ele tinha um nome que tinha uma visibilidade política no Estado. Então, foi isso que ocorreu. Olha a pimentinha que o Marcos Vinícius também coloca aqui no debate. Com o fiasco de público da Festa da Hora, promovida pelo Petecão, não fica evidente a fraca representação que o Cabeção tem em meio à sociedade? Vocês não acham que é melhor Petecão desistir dessa candidatura ao governo e tentar pelos próximos 4 anos se salvar e tentar reeleger-se senador? Marcos Vinícius coloca aí
Petecão não tem nada a perder. Ele não vai perder o mandato dele, né? Que não tem nada a perder. Mas e o que vocês consideram? Primeiro ele fala do fiasco da festa da hora lá. Olha, Rogério. esse fiasco da festa da hora, na minha opinião, era bastante previsível, porque num sábado à noite, em frente ao Palácio Rio Branco, Que sem vai nenhuma sair estrutura tudo. logística, você Nenhuma. quer ir no banheiro, quer beber um refrigerante, uma água, nada disso. Nenhum atrativo. Nada. E as Ninguém atrações buscando ninguém nos artísticas- bairros, né? Fora o Montana, né? Pois é, as atrações artísticas, Era o Montana. com todo respeito, mas artistas locais, né, nenhuma novidade. Não- Então não era atrai. previsível que não ia dar ninguém. Qualquer um que fizesse isso teria o mesmo... Agora, eu acho que quanto ao mandato, o senador Petecão ainda tem um tempo para se recuperar. Realmente o mandato dele está muito fraco. Está deixando muito a desejar. O Aníbal Diniz, que é suplente de senador, está fazendo um mandato melhor do que ele, que foi eleito pelo voto popular. Então eu acho que o senador Petecão tem a chance ainda de se recuperar daqui para frente, fazer um mandato para garantir também a reeleição dele em 2018. É, o Marcos fala que em na salvar questão, o mandato. Voltando ele àquela diz. questão de federal, eu gostaria de ver nomes novos, né? A Márcia, o Alain, o Astério. O Alisson Bistene também, Alisson né? Bistene, nomes novos, né? Assim, para oxigenar um pouco a Câmara Federal. Eu gosto do novo e qualificado. Né? Do novo Verdade. e qualificado. Muito obrigado, Luiz Carlos. Olha só a pergunta do Joel. O Joel faz aqui um questionamento bem interessante. Ele diz o seguinte: boa noite aos jornalistas. Em suas opiniões, quais têm sido os parlamentares mais atuantes? Aí ele cita, com alta produtividade, na Câmara, Assembleia, Câmara Federal e Senado. Quais os projetos que vocês destacariam de cada um deles? É uma pergunta muito abrangente, muito longa, mas então eu vou simplificar que o tempo é curto. Joel, na Câmara Municipal da capital, Luiz Carlos, quem se destaca? Eu não acompanho bem a Câmara. Eu não quero. Eu vou até me omitir para não causar nenhum problema, que eu não acompanho. Acompanho mais a Assembleia. Muito bem. Assembleia Quem quer Legislativa. falar da Câmara aqui? No meu olhar, na Câmara, o melhor vereador é a Cianzic. Quem mais? Na Se Câmara, o melhor trabalho, na minha opinião, é ela. Só ela. Só ela, só ela. Assim que tem um mandato de visibilidade, de ir ao encontro da população, de apresentar as indicações, de buscar a resposta, ela tem se destacado. Na Assembleia Legislativa. Alan, eu acompanho a Assembleia diariamente e posso observar mais de perto o dia a dia da casa. Veja bem, na oposição, as circunstâncias favorecem o deputado Erles Rocha, que faz muito barulho, apesar dos excessos, comete excesso, na minha opinião, mas ele tem se destacado na oposição. E na base do governo, temos aí alguns nomes. Por exemplo, o deputado Moisés Diniz, que tem se reaproximado dos movimentos sociais, tem encampado Abraçado algumas causas lutas. muito interessantes, Exatamente. causas de alto clamor popular, O deputado Eduardo Farias também tem um mandato qualificado, sempre levanta propositivo. propostas interessantes. O deputado Geraldo Pereira, bastante competente na área técnica, fiscal, área da fazenda, ele domina bastante esse assunto e ele tem trabalhado isso na Assembleia sempre que é necessário. Enfim, dá para a gente ter aí uma meia dúzia que está bem avaliada, na minha opinião. E senhores? Olha, na Assembleia, eu acho que na oposição, acho que sem dúvida alguma, o Rocha é o maior destaque, né? Maior destaque. E na situação? Na situação, eu acompanho aquela lista. Acompanho o relator. Eu acompanho o voto do relator, acrescentando que eu acho que o Astério Moreira ele faz um bom trabalho como líder, porque ele não vai para aquele confronto, ele é mais